Boa noite, irmãos. Amém. Vamos lembrar dos nossos avisos. Hoje, como os irmãos já ouviram aí, viram no grupo, tivemos nossa escola bíblica dominical e evangelismo, para a glória do Senhor, foi muito bom. Deus é maravilhoso. A gente tinha marcado isso já há alguns tempo e Deus nos permitiu que fosse hoje. Na hora que a gente estava passando já, se organizando para ir, começou a chover, aí ficamos naquele aguardozinho, aí parou, o sol abriu mesmo quente, e nós dissemos, é agora, firmes e avante. Foi muito bom, eu fiquei extremamente feliz pela experiência que nós vamos ganhando, a alegria, o aprendizado, é muito bom trocar experiências com os irmãos e aprender também com alguns irmãos ou até com todos eles o entendimento do que é fazer o ID do Senhor. Vamos fortalecer mais isso. A gente tem algumas ideias, algumas metas a cumprir esse ano. A gente ainda pretende estar dando pontapé naquela ideia que nós temos de fazer um culto campal. O campal vai ficar sempre na segunda-feira livre, que nós vamos ter no mês. Aí o irmão vai pedir, pastor, eu quero que seja na minha casa. Aí ali ele vai estar providenciando, receber a gente de preferência do lado de fora, em frente à sua casa. Aí naquele dia a equipe de missões chega um pouco mais cedo, evangeliza a rua, convida alguns irmãos, algumas pessoas, e vamos ter um culto propriamente dito da palavra do Senhor ali. Estamos organizando só o aspecto de caixa, de som. A gente tem que estar todo preparado para isso, amém? Vamos estar orando por isso. E vamos também estar fortalecendo essa ideia do evangelismo no sinal. Vamos mandar fazer algumas faixas melhor para a gente ter um desempenho maior nesse trabalho do Senhor, amém? Lembrando também os irmãos que quarta-feira temos culto de doutrina. Vamos estar fortalecendo esse departamento também. É um culto muito importante da igreja, é uma oportunidade que nós temos, tanto de ver o desenvolvimento de quem está praticando aqui na igreja, a direção de culto e a pregação, como também aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E sábado vamos ter culto de jovens, culto esse aberto a todos, mas dirigido pelos jovens. Não pode estar na sua cabeça, é culto de jovens, eu não vou. Todos nós somos jovens para o Senhor, que viemos crescendo para a glória de Deus. Convide pessoas. Quem tem sobrinho, convide seu sobrinho, convide seu vizinho, traga seus filhos. Esse é o momento que nós vamos estar aprendendo de Deus e cultuando ao nosso Deus. Amém? Quando é o dia do culto de jovens? Amém. Então todos perceberam aí o nosso compromisso, a nossa responsabilidade de estarmos aqui. Irmãos, também tem um outro aviso. Quem aqui vai poder ir para o dia 1º de maio, lá para a Praia da Baleia, para o encontro da família Batista, para me ter uma noção? Quem dessa turma aqui vai? 4. Então nós temos 4 aqui até então. Anota aí. Carlinha, você vai também, né? Então tem 4,5, né? Eu também tenho orado a Deus, também estou vendo aí, mas vou fazer o possível para mim ir. Mas já tem 4 certo, né? Então vou estar. Anota aí, Carlinhos, para a gente estar passando para o pastor Davi, que ele quer ter uma noção de quantas pessoas vão. Amém, igreja? Dito isso, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao 8. Domingo eu dei uma pequena introdução, todos os irmãos que estão aqui estavam no domingo também, e entenderam ali um pouco da explanação que fizemos nesse texto, com uma introdução falando sobre o que tem acontecido aqui no nosso Brasil a respeito do fortalecimento da família cristã, da família em todo, e o ponto de partida aqui que Pedro nos aconselha
a ver Cristo como exemplo, a nos apoiar em Cristo como exemplo. Então vamos estar continuando trabalhando aqui um pouco sobre Cristo, o exemplo para as nossas vidas, e aprender com ele a importância da submissão. Estão comigo, igreja? A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Pedro capítulo 3, do verso 1 ao 8: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto, cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumava se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, por ser cordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Ó Deus amado, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nos dá, ó Deus, o entendimento da Tua Santa Palavra. Abra, ó Deus, o nosso coração para compreender. Nos reveste, ó Pai, com Teu Espírito, ó Deus, que nos dá o entendimento. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, na perspectiva bíblica, a submissão é um conceito importante que envolve uma atitude de respeito, de entrega diante de Deus e das autoridades temporais. Então, a submissão, desde o início, o Senhor nos cobra isso. Se submeteis às autoridades. Então, essa submissão não é só por causa do seu poder. Não. Desde o princípio, o Senhor vem nos caminhando a entender que a submissão é por amor. A submissão da Bíblia está envolvida, ligada ao reconhecimento do poder da autoridade, tanto divina quanto humana. Ao examinar o que significa ser submisso de acordo com a Bíblia, percebemos que difere das interpretações modernas, de achar que a submissão é por medo, ou de achar que a submissão é por pressão ou por força. A submissão bíblica não se trata de ser subjugado ou inferior ou mais diferente dos outros, mas sim de reconhecer a vontade de Deus e buscar alinhar as nossas ações com ensinamentos do Senhor. Esse é o conceito da submissão. Ao sermos submissos a Deus, demonstrando confiança em sua soberania, em seu poder,
que nos comprometemos a obedecer aos seus mandamentos. Essa submissão envolve um relacionamento íntimo com o Criador, onde reconhecemos a sua autoridade sobre nossa vida, que nos esforçamos para viver de acordo com os seus princípios. Então percebemos que desde o começo o Senhor nos compara aqui entender o que é a submissão tanto terrena como a submissão espiritual. Então não é algo que está longe de nós como crentes, não é algo que nos humilhe, não é algo que nos afaste desse entendimento bíblico do que é submissão. Ao contrário, nos aproxima diretamente de Deus. Ao contrário, faz com que nós servos nos tornamos íntimos com o nosso Criador. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento da submissão. Além disso, a submissão também se estende às autoridades temporais que Deus estabeleceu em nossa sociedade. Isso implica em respeito, honra àqueles que têm autoridade sobre nós, como governantes, líderes religiosos e os nossos pais. Então daí nós percebemos que a submissão já vem da nossa formação. Por que a nossa sociedade está tão corrupta? Por que tantos filhos rebeldes? Por que a humildade tem sumido em nosso meio? Por falta do entendimento do real sentido da submissão. A submissão não é aquilo que te força a ter esse entendimento, é aquilo que já tem que vir na sua formação, como pessoa, como humano, como servo do Senhor. Esse entendimento tem se perdido por causa do mau testemunho de muitas pessoas, por causa da má conduta de muitas pessoas. No passado eu tinha um chefe de setor terrível, que se dizia ser crente, humilhava, maltratava, desonrava usando a autoridade. E isso tem feito com que muitas pessoas que não têm uma mente voltada para Cristo se perdam na caminhada, porque logo que ela vai dizer: eu vou te obedecer, por quê? Se tu só faz o que é errado. Qual é o exemplo que tu tem para me dar como pai, como homem, como marido, como esposa, como mãe? Não é isso que tem se visto na sociedade? Por que paramos de respeitar uma autoridade política? Por causa do mau testemunho, da má conduta dessas pessoas. A gente vê aí nas redes sociais. Mas isso não pode te limitar como crente em Cristo Jesus. Pastor, por que recai sobre nós uma maior cobrança? Porque somos salvos em Cristo Jesus. Porque conhecemos a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Somos libertos. Não somos escravos deste mundo. Não mais. Não mais. Não se prenda aos governantes deste mundo. Agora respeite, porque esse princípio é bíblico. Respeite, porque esse princípio é bíblico. Mas não se prenda a achar que vai ter uma melhoria aqui. Não. Não somos deste mundo. Não somos daqui e nem viemos para ficar, mas viemos para fazer a diferença para a glória de Deus. Viemos para fazer a diferença.
Viemos para ser representantes de Cristo aqui nesse mundo pecaminoso. Então recai sobre nós, desde o princípio, uma real responsabilidade. Não só em berço, mas em uma conduta diária. Eu não sei quantos daqui já perceberam, mães, pais, irmãos, que sempre tem aquelas pessoas mais difíceis do que a outra. Quem tem 2, 3 filhos sabe que nem todos são iguais. A Iana sempre foi uma diva, não para aumentar o ego dela, que já é muito, mas ela sempre foi uma diva, obediente, desde o princípio, desde novinha. Como as meninas hoje, vinha para a igreja, sempre muito comportada, muito serena. Quando a Diana engravidou do Lucas, eu pensei, isso vai ser muito fácil. Se vier igual a outra, vai ser excelente. Mas, irmãos, quem conhece Luquinha sabe, é uma bênção. É difícil. É difícil. Ele desde novo que ele já não se aquietava com nada. Muito elétrico, muito ativo. Mas em termos de amor, não tem igual. Não tem igual. É aquele menino carinhoso, atencioso. É aquele menino que observa, até quando eu estou discutindo com a minha esposa, ele analisa ali quem é que está certo. Aí chega assim, olha, o pai está certo, o pai passa a noite trabalhando. Chega de manhã e só tem que torrar a paciência dele. Não é assim, gente? Ele é desse jeito. Muito sereno nesse aspecto. Então são diferentes. Condutas diferentes. Vieram do mesmo berço, da mesma linha. Vieram, mas com pensamentos diferentes. Eu me lembro que lá na minha casa somos 3. Eu e mais 2 irmãs. Eu sou do meu segundo. Sou o segundo. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, a mais nova, a caçula e eu. E eu me lembro que papai me batia. Logo com pouco tempo eu estava ali abraçando e agarrando ele. Minha mãe até dizia: "Ô menino beijo, teu pai acabou de te dar uma chibatada e tu já está nos pés dele." Eu não conseguia guardar mágoa, raiva. Já minhas irmãs se intrigavam. Passava de semanas, de dias sem dar a bênção a papai, ao ponto que ele dizia assim: "Ana, fale com sua filha, se ela não der a bênção, ela vai apanhar de novo." A mãe tinha que ir lá: "Minha filha, dê a bênção ao seu pai, se aproxime do seu pai." Pensamento mais puro. Então é diferente. Quem nos prepara a sermos obedientes desde o princípio é Cristo. Ele que nos escolheu. Não ache que foi você que escolheu a Cristo. Não temos essa capacidade. Nós apenas reconhecemos o que Ele fez por nós. Mas foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou a esse entendimento. Essa escolha é dele. Cabe a nós, como não está escrito em canto nenhum. Não está em uma marcação, não está em uma testa, não está em uma conduta, pregar o Evangelho. Cabe a nós. No entanto, é importante destacar que essa submissão não é absoluta, pois há limites quanto as autoridades exigem que façamos algo que seja o contrário aos princípios de Deus. Aí acaba a submissão. Eu já falei outras vezes, não sou de discutir política, não sou de brigar por política. Converso, brinco com os meninos a respeito de jogo, mas para mim também tanto faz. Mas por Cristo eu morro, por Cristo eu vivo, por Cristo eu estou vivo, por Cristo eu sei da segurança que tenho com Ele com a eternidade, pois por Ele, a Ele eu sou submisso, a Ele sempre. Tenha isso em mente.
que aquilo que te faz se submeter acaba, quando o princípio acaba, quando não é seguir os princípios de Cristo. Quando querem te submeter a não obedecer a Deus acima de tudo, aí acaba. É aquela ideia de, hoje você não vai para a igreja porque eu não quero. Mantenha seus princípios. Vai ter aquele dia, você vai para evitar o confronto. Estão entendendo, igreja? Estão comigo nesse entendimento? Para evitar o confronto. Vai ter aquele dia. Mas quando isso começar a prejudicar a tua vida espiritual, o teu compromisso com o teu Criador, o teu compromisso com aquele que te deu a vida, aí bata de frente. O Senhor vai te dar a vitória. Bata de frente. Então a submissão às autoridades, a submissão ao marido, acaba quando o limite de autoridade exige que façamos algo que seja o contrário aos princípios de Deus. Observamos aqui no verso 1 do nosso texto base a palavra igualmente. Observem na sua Bíblia. Igualmente é um advérbio. Igualmente remete discussões sobre o exemplo de Cristo. Assim como Jesus foi submisso e obediente à vontade de Deus, também a esposa, o marido cristão, deve seguir o seu exemplo. Uma boa parte do nosso aprendizado ao longo da vida dá-se pela imitação. Os pais, as mães, os avós adoram quando vê os seus filhos, seus netos imitando os seus passos. Não é verdade? Lembro que uma vez eu cheguei lá em casa, estava o Lucas eu usava muito aqueles chapéus, uns bonezinhos. Eu cheguei em casa uma vez, ele subiu na nossa vista, ele muito novo. Quando a gente empurra a porta do quarto, ele estava com uma blusona minha, não lembro, uma blusa minha até azul, um chapéu velho na cabeça, uma chinela maior do que ele, e me imitando a maneira que nós nos vestimos, a maneira com que falamos, a maneira com que seguimos. Então, muitas vezes a habilidade que temos varia de imitarmos ou de tentar agir da mesma forma, as mesmas habilidades, a mesma maneira de falar, de agir, de meditar, que vemos crescendo, nos tornamos pessoas melhores ou pessoas piores. Porque é através da imitação que passamos a ter uma má conduta. Quando você diz nome, o seu filho vai achar. Quando você diz palavrão, o seu filho vai achar que ele é livre para dizer também. Essa semana eu vi um vídeo bem interessante. Uma mãe pegou as suas duas filhas, uma mocinha já e outra menor, uma de 13, 14 anos e outro menor de 9, 8 anos, que a maior morava com os avós. A mais nova passava mais tempo com os pais. Aí ela levou a criança, levou ela no banheiro e disse assim, aqui vocês vão poder dizer os palavrões que vocês sempre disseram, ou sempre quiserem dizer e não pôde dizer. Então aqui vocês vão poder dizer tudo. Aí ela vou sair, deixou a câmera filmando, eles vão perceber, vocês ficam olhando dentro do espelho e pode dizer. Aí ela saiu, veio no banheiro, a mãe, né? Aí a filha mais nova olhou, ela já ficou logo feliz, né? Eu vou poder dizer tudo, você vai poder dizer tudo, e aqui no banheiro você não vai ter culpa nenhuma. Eu não vou te bater, não vai sofrer nenhuma punição. Pode dizer. Aí ela ficou feliz, né? A mais velha, que era criada com os avós, né? A mais nova olhou e disse assim, vai, começa. Aí a mais velha, eu não sei nem dizer não, filho. Aí a mais nova começou. Rapaz, cada nome é absurdo. Cada nome terrível, a mais nova.
aquela criada com os pais. E a mais velha foi se chocando, ela foi, meu Deus, você está entendendo? Por que a mais nova dizia tanto nome? Porque ela viu os pais dizer. Os pais atarefados com a vida, bora, jumenta, mãe daquela, filha daquela. E a mais velha não. Os avós mais sensatos. Aí, quando terminou a imagem, aí a mãe da moça, da mãe dela, falou, tá vendo aí? Tá vendo aí a conduta da tua filha que fica contigo? E aquela ali que eu tomei para mim? Tu tá vendo aí? E, irmãos, porque o exemplo de Cristo nos fortalece? Ao imitar Cristo, que é um modelo com excelência, nós nos tornaremos pessoas melhores em nosso desenvolvimento, em nosso crescimento cristão, e realizaremos o trabalho com excelência para a obra de Cristo. Nos tornaremos servos dedicados, servos fiéis, pessoas obedientes a Cristo, e passaremos a obedecer às demais pessoas que exercem autoridade sobre nós, como? E com exemplo. Mas ao imitar os errados, prejudicaremos nossa vida e possivelmente acabaremos com o nosso caráter como pessoas. Acabaremos o nosso caráter. É por isso que o cristão que tem amizade com descrentes, ele tem que ter essa amizade para evangelizar, fortalecer, trazer para a igreja, apresentar a palavra de Deus, apresentar Cristo em sua vida como conduta. E ao falar desse amor, ao falar do que Cristo mudou em tua vida, ao falar o que Cristo transformou em tua vida, os exemplos de vida que seguimos nos influenciam em todos os aspectos. Então seja um exemplo para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de faculdade ou de curso. Seja exemplo para os irmãos da sua igreja, com boa conduta, para os irmãos da sua igreja, como deve ser. Essa semana eu fiquei triste comentando com a Diane hoje mais cedo, que tem um rapaz que trabalha comigo, que veio do interior para morar com a esposa aqui, para tentar crescer na vida. O sogro dele pediu para me arrumar emprego para ele, está trabalhando com a gente lá. Quando eu estava na antiga igreja, ele ia, eu sempre estava ali perto, fortalecendo. Aí hoje, conversando com o sogro dele mais cedo, aí ele falou para mim, pastor, como você faz falta aqui, você e a irmã Tiene. Está com 3 meses que o meu genro vai para a igreja e nenhum irmão fala com ele. Nenhum irmão se levanta para falar com ele, para dar um abraço, para dizer, você veio da onde? Como tu chegou aqui? Tu és filho de quem? Parente de quem? Como tu conheceu a igreja? 3 meses. E isso para nós é normal. É normal você chegar aqui e dizer, vixe, hoje a irmã Maria nem falou comigo, correria e tal. Já temos uma certa maturidade. Mas o jovem vai achar estranho. Ninguém daqui gosta de mim, os irmãos quer tudo ser melhor do que eu. Esse é o pensamento dele. É por isso que nós temos que ser exemplo até na igreja que estamos. Fazer um elo de amizade, mostrando que somos uma família em Cristo Jesus. Somos uma família. As suas lágrimas é minha lágrima. Não porque eu sou pastor, não. É porque eu sou crente. Porque eu sou servo. Sempre fui assim. Quem me conheceu no passado sabe. Sempre fui assim. Sempre. Não foi o cargo que me mudou, não. Não foi as funções que me mudaram, não.
Foi Cristo que me mudou. Foi a palavra dele que me molda e me moldou. Seja exemplo. Que teu caráter seja um caráter digno de dizer: eu sou crente em Cristo Jesus. Cristo morreu em nosso lugar. Ele é o nosso Senhor e que está atento no céu. Por isso Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo. Para encerrar, irmãos, eu não entrei aqui nem na aplicação e nem no ponto ainda. Ainda estou aqui deliberando sobre esse texto. Para encerrar, observando Cristo como exemplo, abra sua Bíblia. Esse texto nós já analisamos em 1 Pedro capítulo 2, verso 21. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Esse texto nós analisamos já. Nessa exposição que estamos fazendo aqui no livro de Pedro, da carta de 1 Pedro, nós já analisamos essa passagem. Mas observe, no capítulo 2, verso 21 em diante, nos diz assim: estão comigo? Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o quê? Deixando o exemplo para que vocês sigam o quê? Os seus passos. Para que vocês sigam os seus passos. Aí veja, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram a quem? Ao pastor e bispo da vossa alma. A responsabilidade. Quando insultado, ele não revidava. Aqui é onde entra aquela passagem que se alguém bater no lado da tua cara, dá outra face. Quando insultado, não revidava. Quando alguém o feria, não planejava vingança. Não. Ele entregava a quem? Ao Pai. Pai, cuida. Pai, trata. Pai, transforma. Pai, trabalha. Pai, dá o cabo necessário, se for necessário. Castiga. Então, porque muitas vezes nos colocamos como autoridade acima daquela que temos que nos submeter? Por desobediência. Por desobediência. Então, irmãos, observe. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, no nosso lugar, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. A humildade e a submissão de Cristo foi uma demonstração não de fraqueza, mas de poder e amor. Então se submeta por amor, se submeta por ser servo, se submeta por entender o que Cristo passou por você, passou por nós. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito,
Fortalece, ó Deus, o nosso espírito. Senhor, eu te peço também, ó Deus, em especial, Pai, pelo irmão Luiz. Fortalece o teu servo, fortalece a irmã Francilene. Sustenta, ó Deus, não deixa, Pai, com que eles venham se desanimar, mas venham entender, ó Deus, a necessidade, ó Pai, de suportar, ó Deus, porque Tu é aquele que nos livra de todo mal. Abençoa a Tua igreja, Deus, abençoa cada irmão aqui presente. Se, ó Deus, com nossas programações da semana, abençoa o culto de quarta-feira, abençoa o culto de jovens, derrama a Tua graça sobre nossas vidas. Ó Pai amado, Deus bendito, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Irmãos, vamos estar passando um pouco do vídeo de como foi nosso evangelismo hoje, que o irmão Márcio preparou ali. LGMIN, depois nós estamos dispensados, amém? E desde já agradeço as meninas da direção de culto, agradeço o Thiaguinho, que sempre dá o seu toquezinho aqui, e agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Compartilhar do teu grande amor, o que podemos ser na vida de alguém, de tão somente nós. Se eu não for,
irmãos? Então a gente vimos aí, o Márcio acrescentou tomar algumas fotos. A igreja avançando firme e forte, amém, irmãos? E isso, para isso acontecer, é necessário o desenvolvimento de cada um de nós, o empenho de cada um de nós, amém? Então essa responsabilidade não é só minha, nem do irmão Márcio, nem do irmão Bruno, que faz parte da diretoria, nem dos diáconos, irmão Tiago, irmão Fernando, é nossa, é de cada um de nós, amém?